Oi pessoal, tudo bem? Esse é o canal Noah, eu sou a Mel e aqui eu falo da vida de uma forma simples pela ótica de uma jovem cristã. Então hoje o que eu quero falar é com você e dizer, você não é os seus traumas. Não importa o que aconteceu. Talvez no seu caso seja que você teve pais que não te amaram como deveriam ter te amado, pais que não cuidaram de você como deveria ter cuidado, você sofreu algum tipo de abandono, algum tipo de abuso, enfim, eu não sei o que você viveu, mas Deus sabe. Deus conhece a sua história do começo ao fim, tá? E Ele não te abandonou. Então, você não é o seu trauma. Você não é o que aconteceu com você. E o que aconteceu não te define. Você é o que Deus pensa que você é. Então, hoje eu te convido a largar todo esse peso que está em você. O peso da dor, o peso do sofrimento que te causaram, o peso que te trouxeram sem você pedir. Que hoje seja o dia que você vai abandonar esse peso, essa carga e viver livre. Porque para viver livre você vai ter que começar a olhar para o passado e não sentir mais dor. Em algum momento da minha vida eu tive que tomar essa decisão. Demorou um pouco, falei muito com Deus, foi um trabalho de vários anos, até que enfim eu olhasse para trás e não sentisse mais dor sobre o que aconteceu do meu passado. Então, eu não vou falar aqui detalhes porque eu teria que expor a pessoa que, no caso, causou isso comigo, tá? Que foi relacionado a abandono, mas eu não vou entrar em detalhes pra não, sabe? Não ter que passar aqui alguma coisa sobre a pessoa, enfim. E isso me causou muita dor por muitos anos. Eu olhava pra trás e parece que era um vício, sabe? Toda vez eu olhava pra trás, assim, eu acho que todo final de semana eu tinha que dar uma olhadinha lá pro passado. Nossa, eu sofri um abandono, que dor. Nossa, eu tenho certeza que se eu não tivesse sofrido esse abandono, eu estaria muito melhor agora. E sabe, eu sempre me colocava nesse lugar de olhar pra trás pra cutucar aquela dor e sentir ela de novo. E isso se arrastou por vários anos. Então hoje o convite que Deus te faz é: você não tem mais que sofrer por algo que aconteceu no seu passado. Hoje é o dia que você vai deixar essa bagagem pra trás. E para que isso acontecesse também foi necessário que eu fizesse uma coisa muito importante, tá? Que é perdoar. Perdoar não quer dizer que você tenha que conviver com a pessoa que te machucou. Há casos e casos. Tem casos que são perigosos você estar perto da pessoa que te machucou. E Deus não quer que você esteja em perigo, tá? Mas tem casos que não são esses. E você tem que viver o perdão como um todo. Há fases, então assim, não imagine que você vai perdoar e você já, daqui a pouco já vai estar fazendo amizade com essa pessoa que te machucou. Não. Não é assim que funciona, é uma construção, é uma coisa de vários dias, várias vezes falar: eu perdoo, eu já perdoei, eu não vou voltar nisso, sabe? E para de fato chegar um momento que você até possa tentar uma aproximação. De novo, reforçando, casos que não são extremos, tá? Casos que não te façam, que não coloquem você em perigo, que eu falo da reaproximação. Mas independente de qual seja o caso e quão severo e quão doloroso ele seja, uma coisa é fato: o perdão ele precisa ser liberado. E não é sobre a outra pessoa, é sobre você. É sobre você tirar esse peso dos seus ombros. Não importa o que fizeram pra você, você não tem mais que lembrar disso. Você não tem mais que lembrar, você só tem que perdoar e deixar isso pra trás. É por você, é por você. E sempre pense que, assim como Deus nos perdoou por nossos pecados, que foram pecados tão intensos, Ele nos perdoou. Ele quer que nós também que a gente também libere o perdão sobre o outro que nos feriu. Eu sei que é muito difícil, é um assunto doloroso, mas você precisa perdoar
para seguir em frente. Eu sei, eu não vou aqui dizer que é algo fácil, mas Deus falou pra gente perdoar quem nos ofendeu, quem nos magoou, quem nos feriu. E para você ser curado, você precisa liberar o perdão. E foi assim que eu comecei a olhar para o passado e não me machucar mais. Teve um dia que eu falei, eu não vou mais me machucar. Eu vou olhar para o passado e não vou mais me machucar com ele. E aí, a questão do perdão, eu tinha perdoado essa pessoa muito importante na minha vida que me abandonou quando eu era criança. E eu várias vezes achava que tinha perdoado, aí parecia que eu pegava o perdão de volta. Perdoava, pegava de volta. Sabe, nunca era uma coisa estabelecida. Até um dia que eu bati e falei, eu perdoo. Já chega. Chega. Eu perdoo e vou seguir em frente. Eu não olho mais pro passado com dor. E uma outra coisa também que Deus me ministrou, isso foi há um tempo, pouco tempo agora, tá? Que o mundo, ele tem muita coisa ruim acontecendo. O mundo jaz do maligno. O pecado entrou no mundo e bagunçou tudo. Mas o que acontece? Eu vejo que com as coisas ruins que acontecem, Deus transforma essas coisas ruins em coisas boas. Então, eu acredito que Deus não queria que eu tivesse sido abandonada. Mas já que aconteceu isso, Ele transformou essa dor em palco de transformação, para que outras pessoas possam ser impactadas pela a preciosidade do perdão, pelo impacto do que o perdão pode causar em uma vida. Então, sim, das minhas feridas, eu desejo que saia poder para curar outras pessoas. E aquilo que eu via como algo ruim que aconteceu na minha vida, hoje eu vejo como algo que Deus transformou maldição em bênção, para que outras pessoas sejam alcançados pela libertação que eu tive na minha vida, pelo o milagre do perdão que eu vivi ao liberar o perdão sobre alguém que me machucou. Deus transformou a maldição em bênção. E é isso que eu desejo para a sua vida. Eu não sei o que você passou. Eu não faço ideia do tamanho da sua dor. Mas Deus sabe. E Ele é, assim, excelente para transformar a sua dor e tudo que aconteceu em bênção. E que das suas feridas também saia poder para curar outras pessoas. Não olhe mais para você como alguém que foi marcado pela dor e que é a dor e que está andando e na sua cara está escrito a dor, no seu coração é isso que você se determinou, você é a dor, você não é a dor, você é filha, filho amado de Deus e que você pode, viver e abandonar isso e deixar tudo isso para trás. E além disso, ajudar outras pessoas. Então se coloque nesse lugar. Deus está transformando a maldição que aconteceu na sua vida em bênção, em palco, em milagre, em transformação, impacto de outras vidas. E é isso. E antes de eu acabar, vamos fazer uma oração? Senhor Jesus Pai, eu quero te pedir, Deus, pela vida dessas pessoas que chegaram nesse vídeo. Senhor, o Senhor sabe do meu coração que eu gravei esse vídeo, pedi, Senhor, para que o Senhor de fato alcance alguém, que seja a resposta da oração de alguém, Pai. Que eu não quero fazer coisas aqui em vão, Senhor, eu quero fazer coisas que façam sentido, que ajudem alguém. Então essa pessoa, não sei qual o trauma dela, Senhor. Eu não sei se foi abandono, Senhor. Eu não sei, Senhor, se foi algum tipo de... Eu não sei, mas o Senhor sabe. Visita essa pessoa agora. Pai, que toda a dor, Senhor, seja transformada em bênção, Pai. Que essa pessoa consiga liberar perdão, Senhor, independente do que tenha acontecido, para que ela possa seguir em frente.
Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, vai de encontro, arranca toda dor, repreende, Senhor, repreende, Pai, essa dor que está consumindo essa pessoa, que, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Deus amado, restitui essa vida, transforma, Pai, Senhor, que a dor fique para trás, Senhor, que ela possa ver e enxergar o futuro que o Senhor tem para ela, em nome de Jesus, tira todo o peso, Senhor, todo o desânimo, Pai, visita ela onde quer que ela esteja agora, Pai, que ela seja curada de toda essa dor, em nome de Jesus, Senhor, eu profetizo, Senhor, que haverá novos dias, Pai, novos dias transformados de alegria, Senhor, onde toda dor, Senhor, não existirá mais, Pai, a dor relacionada a esses traumas não existirá, em nome de Jesus, Senhor, alcance, Senhor, que o teu amor, Deus amado, a envolva, em nome de Jesus. E para você que, caso não tenha sido casos severos e você não esteja em perigo ao se aproximar de alguém que você perdoou, considere uma aproximação, mas tenha sabedoria, há momento, é uma construção, não queira que tudo seja lindo de um dia para o outro, é uma construção após o perdão. E assim como Deus nos perdoou e nos amou e nos ensinou, que também a gente possa ser assim para com a outra pessoa que erra conosco. Amém? Um abraço. Ai, curte o vídeo, comenta, se inscreve no canal e é isso aí.